Vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29. O texto básico para a nossa meditação de hoje. Estamos trabalhando sobre, sobre uma apologia, da nossa fé, em defesa da nossa fé. Então, apologética, a Bíblia tem razão. Este título lembra, inclusive, o nome de um livro, parecido com essa nossa temática. A Bíblia tem razão. E que Deus possa falar poderosamente ao nosso coração. E temos esse texto sagrado que vamos servir como base, como fundamento para a nossa reflexão. Lembrando que nessa série de mensagens, a linha das mensagens, ela tem sido muito mais temática. Respondeu-lhes Jesus: errais não sabendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Esse texto é muito interessante, no seu aspecto espiritual mesmo. Vivemos numa época, por exemplo, que se pensa muito em poder. E a igreja do Senhor precisa realmente vivenciar o poder de Deus. Quando nós pensamos em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 1, versículo 8, fica muito claro que o Senhor Jesus tem poder para o seu povo, o poder para testemunhar. Quando nós pensamos também no Evangelho de João, no seu capítulo 1, versículo 12, percebemos nitidamente que Deus também tem poder para os que creem, o poder de viver como filho de Deus. O poder de ser realmente de Deus. Então, o Senhor tem poder. E é claro, queridos, quando nós pensamos em termos de poder, podemos caminhar aí por outras vertentes, por outras linhas, sem dúvida alguma. Mas trago aqui apenas dois aspectos para a nossa consideração. No entanto, Jesus, ele fala sobre a importância de se conhecer as Escrituras. E, repito, é interessante por quê? Porque ele fala primeiro sobre conhecer as Escrituras. Então, parafraseando o que Jesus disse, precisamos sim desfrutar do poder da palavra. Eu estou falando no sentido de se conhecer, de se compreender, de se entender. Isso é poder. Certa vez alguém disse que Jesus ele fez uma obra maravilhosa para tirar os nossos pecados. Então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Jesus teve um propósito de tirar da vida do homem o poder do pecado, para que o poder de Deus esteja então com o pecador que crê. Ou seja, o pecador que se arrepende dos seus pecados. Então isso é certo. Jesus fez algo maravilhoso para tirar o pecado da vida do homem, mas não para tirar o nosso cérebro. Compreenderam? E quando alguém disse isso, eu falei: Jesus, não tem mais como esquecer, Não tem mais como esquecer, porque é verdade isso. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Não significa que Deus tem um nariz parecido, com o meu, ou a cor dos olhos, como os meus, ou um cabelo tipo o meu, ou uma estrutura física, como a minha. Até porque Deus é espírito. E espírito não precisa de matéria, espírito não precisa de corpo, espírito não precisa de osso, espírito não precisa de sangue. Então, em que sentido Deus nos criou a sua imagem e semelhança? Irmãos, é no sentido moral, é no sentido da capacidade de pensar, de sentir, e podemos ter essa segurança, capacidade de raciocinar, de entender. Muitos na época de Jesus erraram porque não conheciam as Escrituras, logo não podiam desfrutar da graça divina.
do poder do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estamos realmente vivendo numa época, como eu tenho procurado enfatizar, sobre a grande importância de nós estarmos entendendo o que de fato é a nossa fé, não no sentido de nos tornarmos ou desejarmos alcançar intelectualidade, né? Porque eu quero ser um grande intelectual. Não, não é isso. Não é porque eu quero ser um grande intelectual, mas é porque eu quero compreender, eu quero ter capacidade de discernir o que Deus tem preparado para mim. O que Deus tem preparado para a sua igreja, por meio de Cristo Jesus. Eu estava lendo a respeito de um grande cientista que disse o seguinte: a palavra de Deus para mim é nada mais que a expressão e produto da fraqueza humana. A sociedade está pensando assim. E como que eu vou me posicionar? Como que você vai se posicionar? A nossa fé em Cristo tem coerência? Aquilo que nós aprendemos nas Escrituras Sagradas tem de fato fundamento? Então, de acordo com um cientista, para ele, a Bíblia é o quê? Apenas o produto da fraqueza humana. A Bíblia é uma coleção de lendas honradas, mas lendas, mas ainda assim primitivas, que são bastante infantis. Então, um cientista afirmou isso. E como que nós vamos responder, ou como que nós vamos nos posicionar diante de conflitos desse tipo? Irmãos, eu quero realmente aqui insistir. O nosso desejo deve ser conhecer aquilo que Deus tem para nós, a fim de estarmos vivendo os seus planos. Sabemos que os planos de Deus são planos de paz e prosperidade. Mas, no entanto, a nossa fé, ela não é cega. Há uma lógica, há um fundamento. Repetindo aqui o que insisti no domingo passado, a nossa fé não é um salto no escuro, mas é sim um desfrutar da luz do Evangelho, da verdade que há em Cristo Jesus. Há muita gente, por exemplo, na expectativa de conhecer a verdade ou a vontade de Deus, que acaba se precipitando por causa dos seus próprios sentimentos, ou por causa de certas induções da sociedade. Não se trata, portanto, de uma direção pela palavra. Irmãos, tem gente orando, olha só, tem gente orando, inclusive, para poder obter algum tipo de relacionamento por pessoas casadas. Olha só, isso tem acontecido em nosso tempo. Não é na época de Lutero. Coisas desse tipo têm acontecido nos dias de hoje. E por quê? Falta de entendimento real daquilo que a palavra de Deus tem a nos orientar. Então, a nossa fé, ela tem base. A nossa fé, ela tem fundamento. A nossa fé não é cega. Como batistas, nós aprendemos o seguinte, que para nós, a Bíblia é a nossa regra de conduta e fé. Ou seja, a Bíblia deve nortear o nosso modo de viver. Mas também a Bíblia deve nortear em relação às nossas crenças, em relação às nossas convicções. Então, às vezes, nós temos escutado certas coisas que não correspondem com aquilo que a palavra de Deus realmente nos ensina. É interessante que nós vivemos numa época em que as pessoas acham que estão descobrindo a pólvora, né? Por que eu estou falando assim? Porque durante séculos, em termos da existência da igreja, hoje em dia, muitas vezes, a ênfase tem sido uma mera novidade. Coisas de momentos. E não coisas, né, que acompanham a história da igreja, daquilo que ela ensinava, daquilo que ela testemunhava. Então vivemos uma época de novidades, mas a Bíblia deve o quê? Nortear a nossa conduta, as nossas convicções. E por quê? Porque nós cremos também que a Bíblia é o quê? A própria palavra de Deus. Eu gosto de dizer assim,
que a Bíblia é a palavra escrita de Deus. É escrita, mas é de Deus. Então a Bíblia é muito mais do que papel e tinta. A Bíblia é muito mais do que uma coleção de livros. A Bíblia é verdadeiramente a palavra viva do nosso Deus eterno. E como disse, essa palavra viva de Deus, naquilo que nós cremos, tem fundamento. Eu vou explicar por que tem fundamento. Tem fundamento porque vem de Deus. De Deus vem a sua graça, mas de Deus vem também a sua sabedoria. Vamos compreender isso. De Deus vem a graça, mas de Deus também vem o quê? A sua sabedoria. Então eu não posso tratar esse livro sagrado, eu não posso tratar a Bíblia como que sendo um conto infantil, como que sendo uma mera lenda. A propósito, quando se fala sobre lendas bíblicas, muitos tratam, né, do dilúvio como sendo uma mera lenda. Mas antropólogos e sociólogos reconhecem, eu não estou falando de antropólogos e sociólogos cristãos. Eu estou falando, né, de uma forma geral, no mundo acadêmico, antropólogos e sociólogos reconhecem que há cerca de 300 a 500 histórias sobre uma grande inundação no mundo. E povos separados, muitas vezes, uns dos outros. São indígenas, povos indígenas aqui no continente americano, no Oriente, na África. Então, há cerca de 300 a 500 relatos sobre uma grande inundação a respeito do dilúvio. Eu estou mencionando isso porque eu estava acompanhando aquele programa History Channel. Aí estava dizendo que o dilúvio é apenas uma lenda. Aí eu falei assim, não é apenas uma lenda, é claro, porque eu creio naquilo que a palavra de Deus nos ensina, eu creio naquilo que a palavra de Deus tem a nos instruir quanto a isso. Aí eu comecei a pensar um pouquinho, deixa eu fazer uma pesquisa aqui, para poder até trazer aqui para os irmãos. Há uma história muito conhecida, a epopeia de Gilgamesh, né? O que é isso? Lá na Macedônia, há essa história de um homem que construiu um barco. E nesse barco ele colocou ali a sua família e alguns animais. Eu não me lembro de todos os detalhes para descobrir o momento de que a terra já estava pronta para receber o homem após o dilúvio. Ele chegou a soltar inclusive uma pomba, uma andorinha e um outro pássaro que não me lembro. O que eu quero chamar a atenção com esse relato é algo que não está nas Escrituras, mas que se aproxima, que se assemelha àquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar. E se nós temos cerca de 300 a 500 relatos que falam de uma grande inundação no mundo, gente, da onde as pessoas tiraram essa história? É claro que, pelo fato de nós crermos em Deus, que pelo fato de nós crermos nas Escrituras Sagradas, nós temos essa confiança, que tudo que está escrito na Bíblia, no livro de Gênesis, já é o suficiente para entendermos que Deus trouxe o dilúvio à terra, e não foi um mero acidente, mas foi algo projetado por nosso Deus eterno. Irmãos, eu quero assim realmente trazer assim com essa reflexão, esse entendimento. Deus, ele deixa os seus testemunhos não apenas na Bíblia, mas Deus deixa os seus testemunhos também na história. Deus deixa também os seus testemunhos no próprio coração do homem. Deus põe a eternidade no homem. Então, de alguma forma, Deus deixa os seus testemunhos no próprio homem. E assim, sociedades espalhadas aí pelo mundo, acabam, adquirindo alguma ideia a respeito de Deus e, inclusive, recebendo também alguma informação que se aproxima
muito daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Não precisamos ter dúvidas. É Deus em ação. Deus quer conquistar o coração da humanidade. Deus quer que realmente tenhamos uma fé firme, segura e bem estabelecida. Não é uma fé cega, mas é uma fé, como eu disse, que tem fundamento. E um fundamento muito coerente. Um fundamento que se justifica com a sabedoria divina, mas também com sua graça. Quanto mais eu paro para pensar nessas coisas, mais eu fico convicto. Deus é maravilhoso. Eu vou falar uma coisa para você. Eu já estou numa época que eu aprecio muito mais ler a própria Bíblia do que algum livro de teologia. No início do seminário, não é muito assim não. No início do seminário, a gente quer ler livros de teologia. A irmã Kelly também era assim? A irmã Elane também era assim? A irmã Clomar não está aqui, né? Então, Nelma também era assim? Não sei. Também era. Né? Porque no início, a gente quer novidades, aquela coisa toda. Mas cada vez que eu vou lendo a Bíblia, mais realmente eu fico convicto a sabedoria de Deus nesse negócio. O mundo levanta suas questões. O mundo levanta suas dúvidas. O mundo revela a sua incredulidade. A Bíblia é um produto da fraqueza humana. Não é, porque a Bíblia é produto de Deus. Então, quando nós vamos pensando, como que eu posso entender que, de fato, a Bíblia é algo que vem de Deus? Irmãos, tem um argumento muito simples. Quando nós brincamos, né? Me ajuda aí, o nome dessa brincadeira, de falar ao ouvido um do outro uma mensagem. Aí, telefone sem fio, obrigado. Vocês são demais. Né? Eu não preciso entrar em muitos detalhes, não preciso explicar muito. Já sabemos qual é a proposta dessa dinâmica. Uma coisa é dita por alguém, vai passando, né, de um ao outro. Aí quando chega a primeira pessoa, a mensagem chega toda deformada. A mensagem chega toda distorcida. É assim ou não é? Agora você pensa numa época que não tem telefone. O que eu quero dizer com isso? Pessoas que não têm contato, né, umas com as outras. Pessoas que não têm contatos com as outras. Não conseguem se comunicar. Não conseguem se comunicar através de telefone, WhatsApp, ou qualquer coisa, né, aí da internet. Não conseguem se comunicar. Ela escreve um livro num lugar, a outra escreve um livro no outro, mas a mensagem, a essência é a mesma. Isso é obra de Deus. Isso é a graça do nosso Deus eterno revelada, para nos mostrar que não se trata da capacidade do homem. Quando nós pensamos nos próprios escritores dos dias de hoje, nós temos o querido irmão Jósimo, que é um excelente escritor. É verdade, não é, irmãos? É verdade. Não. Receba, irmão, receba. Mas mesmo quando nós pensamos nos escritores de hoje, cada um tem o seu próprio estilo. Isso é claro, como acontece na própria Bíblia. Mas, em essência, a mensagem não é a mesma. De Gênesis a Apocalipse, a mensagem é a mesma. Quando Deus fala ali para Adão e Eva sobre a semente da mulher, ali Deus já estava falando de Jesus. O Jesus que estaria esmagando a cabeça da serpente, a cabeça do diabo. E quando nós chegamos ali no Apocalipse, os anjos estão adorando. Digno é o Cordeiro de abrir os livros. Então, de Gênesis a Apocalipse, a mensagem é uma só. Não importa se foi um rei que escreveu um livro, não importa se foi um pescador que escreveu, né, alguma carta, não importa se foi um cobrador de impostos que escreveu um evangelho, não importa o autor, a mensagem está centralizada em Jesus.
Isso é evidência da graça e da sabedoria de Deus, o Deus que quer alcançar a sua humanidade através da revelação bíblica, através da revelação do Evangelho. Isso deve alegrar os nossos corações. Isso deve nos dar verdadeiramente uma grande convicção. A Bíblia, portanto, ela tem razão de ser. A Bíblia ela tem razão de existir. A Bíblia ela tem razão no seu propósito. Então a Bíblia tem razão de ser, de existir e no seu propósito. Ou seja, não é um livro à toa. O que quer dizer com isso? Não é um livro que caiu de paraquedas. Quando nós pensamos na sabedoria do nosso Deus eterno, Deus não faz nada por acaso. Tudo tem um sentido, tudo tem um propósito. Estava alguém dizendo o seguinte, né? Que de todas as coisas que ele considerou, ele só não consegue entender por que Deus fez um mosquito. Que Deus em tudo tem um propósito, Deus tem. Mas por que Deus fez um mosquito? Essa pergunta eu nunca fiz. A pergunta que eu sempre fiz foi, por que Deus fez a mosca? Eu nunca consegui entender. Mas aí com o tempo, eu ia pensando, eu fiquei imaginando. Sabe de uma coisa? A mosca para mim não é nada, é uma coisa repugnante. Eu quero distância de mosca. Se for possível, eu pego até aquela pazinha ali, né, e sai matando. Foi 1, 2, 3, aí vai contando ainda, né? Vai contando. Mas cada sapo da natureza faz uma festa, quando estende a sua língua ali, né? E se alimenta dela. Há coisas que não há sentido algum para nós. Mas para uma parte da natureza, para uma parte da criação, tem sentido, tem propósito. Uma pergunta que eu já fiz foi, para que Deus colocou tantas estrelas no céu? Já fez essa pergunta? Mas a Bíblia responde. Para que haja o quê? A determinação dos tempos, das estações. Gênesis, no seu capítulo 1. Então, Deus em tudo tem um propósito. Quando nós vamos aprendendo alguma coisa das culturas antigas, nós vamos vendo o quê? Que aquelas culturas antigas não eram culturas bobinhas. Os calendários, né, famosos que ficaram aí na história, tiveram a base, a movimentação dos astros, a movimentação das estrelas. Então, para tudo, Deus tem um propósito. A coisa que nós não compreendemos, mas é que Deus faz. Então, quando nós encontramos, né, texto nas Escrituras, seja de Gênesis a Apocalipse, para tudo Deus tem um propósito. Vamos lá. Quem gosta de ler o livro de Números aqui, levante a mão. Tá bom. Ninguém levantou a mão, né? Deixa eu fazer outra pergunta. Quem gosta de ler aqui as genealogias na Bíblia? Vai falando, fulano gerou fulano. A gente não gosta, né? Tem alguém que gosta aí? Dá vontade de sair pulando. Não, isso aqui não vou ler, não. Mas alguém já se converteu porque leu na Bíblia a respeito da genealogia de Jesus. Um judeu se converteu porque leu a genealogia de Jesus. É ele, o Messias. Há certas coisas que não são para mim nem para você, mas Deus sabe. E cabe a todos nós aceitarmos o que Deus já tem preparado para nós, em termos da sua revelação, em termos das Escrituras Sagradas. Precisamos realmente crer. No domingo passado, eu citei aqui a respeito de um pastor que, em suas pregações, tem negado a respeito do arrebatamento. Aí eu lembrei aqui de um outro pastor que questionou
a literalidade do fato de Jesus ter caminhado sobre as águas. Irmãos, há certas coisas que nós só precisamos aceitar. Nem tudo, de fato, nós iremos compreender. Até porque nós somos pequenos demais diante da grandeza do nosso Deus eterno. Mas para tudo, Deus tem um propósito. Então, a Bíblia tem, sim, a sua razão de ser. A sua razão de existir. E a sua razão de propósito. A Bíblia tem sentido. Ela tem uma finalidade. Conforme a gente vai aprendendo, né, a respeito da Bíblia, especialmente na classe de preparação de batismo, a Bíblia ela foi escrita em hebraico, grego e aramaico, né? Aprendemos isso, isso é básico. Aí fiquei imaginando, numa cultura como a nossa de hoje, o que um livro, na sua origem, foi escrito em hebraico, outra parte em grego e pequenas porções em aramaico, como que um livro como esse pode exercer tanta influência no mundo? Segundo a Sociedade Bíblica Brasileira, atualmente a Bíblia já foi traduzida em mais de 750 idiomas. Mais específico, 781 idiomas. Vai acompanhando aqui o raciocínio comigo. É o livro mais traduzido da história, conforme a Sociedade Bíblica Brasileira. É o livro mais traduzido. E o que eu disse? Originalmente, a Bíblia foi escrita em hebraico, o Antigo Testamento, a maior parte do Antigo Testamento, no Novo Testamento em grego e pequenas porções do Antigo Testamento em aramaico. E hoje já é o livro mais traduzido da história. Aí nós ficamos pensando assim, eu fiquei pensando assim, tem que ser divino isso, não tem como ser diferente. Como que um livro tão antigo, ele faz sentido para nações indígenas? Faz sentido para culturas onde predomina o Islã? Faz sentido na África? Faz sentido no Ocidente? Faz sentido para adultos e crianças? Como que um livro só pode fazer tamanho sentido? É graça de Deus. Muitas vezes as pessoas vão estar questionando a respeito de nossa fé, sobre o valor, inclusive, da Bíblia. E nós podemos, de fato, ter esse entendimento. É algo de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é algo realmente divino, porque faz a diferença entre os povos, entre as nações. Quantos de vocês já leram algum livro aqui de Sócrates? Levante a mão. Eu já li. Quantos aqui já leram sobre a história da filosofia? Um livro sobre a história da filosofia, inteiro. Levanta a mão. Eu já li. Gosto de falar uma coisa para vocês. É difícil ler esses livros. Alguém já leu aqui sobre o Príncipe de Maquiavel? Já leu ele inteiro? Tentei 3 vezes ler esse livro. Eu sempre paro no 3º capítulo. Mas chegou um determinado período da minha época que alguns desses livros eu consegui ler. No entanto, queridos, quando nós pensamos na Bíblia, nós vemos, olha só, um livro que chega a contagiar, encantar um adulto, um intelectual, mas também uma criança. A irmã Viva estava contando, né, a respeito do Bernardo,
né, o seu entusiasmo em ler atualmente o Antigo Testamento. Eu fiquei assim surpreso, uma criança, né? Quantos anos tem Bernardo? 12 anos, um adolescente já, né? Já tendo entusiasmo de ler o Antigo Testamento. Se é para ler o Evangelho de João, a gente entende, né? Se é para ler o Novo Testamento, dá para entender. Mas o Antigo Testamento, irmãos, isso é coisa de Deus. Aquilo que é de Deus passa a ter sentido para o coração do homem, até mesmo para uma criança. É interessante nós termos esse entendimento. O que não é de Deus pode alcançar determinados grupos, pode alcançar determinadas classes. Agora, o que é de Deus é acessível a todos, é bênção para todos. Então, essa é uma consideração que justifica o fundamento de nossa fé. A Bíblia tem razão de ser, a Bíblia tem razão de existir, a Bíblia tem razão de propósito, finalidade, porque está acessível ao coração de todos. Todos podem entender. Eu me lembro uma vez que eu estava conversando com um índio, e ele, sabe, ele não conseguia aplicar muitas das narrativas dos evangelhos, mas ele contava tudo direitinho do que estava escrito, do que está escrito nos evangelhos. É interessante. Ele fala, por exemplo, de Zaqueu, ele conta a história direitinho. Aí ele fala assim, né, geralmente ele concluía um relato desse nos seguintes termos, né? Olha como Jesus é maravilhoso. Não falava mais nada, mas sempre terminava dizendo, como Jesus é maravilhoso. Aí ele contava uma história, olha só como Jesus é maravilhoso. Vocês não estão entendendo? Eu ficava pensando assim, nossa, para esse índio, o que está escrito tem sentido assim para mim. Ele, na sua cultura, na sua forma de pensar, ele não expõe tanto os versículos bíblicos, mas chega à mesma conclusão. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. E aí que está a beleza das Escrituras. Porque nos leva a Jesus. Não precisamos ter todo tipo de clareza teológica. Não precisamos alcançar todo tipo de compreensão exegética. Mas se nos leva a Jesus, a Bíblia já alcançou o seu propósito. E é isso que a palavra de Deus tem por finalidade. É conduzir-nos a Cristo. Porque podemos dar todo tipo de explicação, podemos alcançar todo tipo de entendimento, mas se nós não conhecemos a Cristo, de fato ainda não entendemos a Bíblia. Por que muitos religiosos da época de Jesus ouviram essa advertência? Errais porque por não conhecerem o quê? As Escrituras, nem o poder de Deus. Porque não entenderam de fato a finalidade da Bíblia, a finalidade das Escrituras, que é levar o homem ao conhecimento de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Bem, a Bíblia tem razão. A Bíblia, ela tem fundamento. Uma coisa que eu já pude ler bastante foi em 1947, quando alguns pastores beduínos encontraram acidentalmente alguns manuscritos, né, em uma caverna, e esses manuscritos ficaram conhecidos como os manuscritos do Mar Morto. Mas por que eu estou trazendo isso à memória? Eu preciso ler aqui para vocês. Recentemente, em junho de 2025, ano passado, portanto, novos estudos foram realizados utilizando inteligência artificial. Esses mesmos estudos apontam que esses manuscritos do Mar Morto são mais antigos do que se pensava anteriormente, chegando a 3 séculos antes de Cristo. Olha só. Eu vou repetir. Em 1945, pastores, beduínos,
encontraram numa caverna alguns manuscritos antigos da Bíblia. Esses manuscritos ficaram conhecidos como manuscritos do Mar Morto. Então, recentemente, em junho de 2025, ano passado, portanto, novos estudos utilizando inteligência artificial apontaram que os manuscritos do Mar Morto são mais antigos do que se pensava anteriormente, chegando a 3 séculos antes de Cristo. Você encontra sentido nessa informação? Não vou querer ouvir você não, só quero fazer uma pergunta. Quantos julgam essa pesquisa como sendo uma pesquisa importante aí, de fato? Levante a mão. Que entenderam a importância. Não é mera curiosidade. Ok, outros não levantaram a mão. Então vamos lá. Por que essa pesquisa é importante? Esses mesmos manuscritos que foram achados acidentalmente estão escritos com as mesmas letras, com as mesmas palavras, no mesmo formato da Bíblia original que nós conhecemos hoje. Ou da Bíblia que nós temos hoje. É claro que em português é diferente, né, da língua original, é claro, isso é óbvio. Né? Até porque uma tradução sempre alguma coisa muda. A Bíblia, ela está preservada, olha só, preservada, como nós conhecemos hoje. Não é toda a Bíblia, até porque antes de Cristo não tinha o Novo Testamento, né? Não tinha o Novo Testamento. Então vamos levar em conta o Antigo Testamento. Ela está preservada como nós a conhecemos hoje. Olha o cuidado do nosso Deus eterno. Essa mesma pesquisa revelou que, na verdade, no livro do profeta Isaías, estiveram 2 escribas com caligrafia idêntica, muito aproximadas, digamos assim, aproximadas, semelhantes. 2 escribas que chegaram a escrever o livro do profeta Isaías. E olha só, os 2 conseguiram manter a mesma ordem, a mesma fidelidade. É coisa do nosso Deus eterno. É por isso que o apóstolo Paulo, queridos, nos lembra que Deus não é Deus de confusão. Quando nós vamos, né, considerando as Escrituras Sagradas, aquilo que eu não consigo explicar é uma limitação minha. Mas se o homem se aprofundar, dependendo da graça de Deus, buscando discernimento do Espírito Santo de Deus, num dado momento, ele vai compreender. Por quantas vezes o homem leu, e Deus se arrependeu de ter feito o homem? Aí muitos levaram literalmente, né, essa afirmação. Não, Deus se arrepende sim. Mas a pessoa foi buscando a Deus, foi alcançando maturidade espiritual, aí um dia compreendeu. Não, Deus não é Deus que se arrepende. Aí a pessoa então vai aprendendo. Deus só ficou triste em ter feito, né, o homem, no sentido de que não estava feliz com o que estava acontecendo. É só um exemplo para nós entendermos que há certas coisas que num dado momento, eu e você podemos até não compreender. Eu sou sincero com vocês, quando eu lia no início da minha conversão o livro do Apocalipse, eu ficava assustado. Para mim parecia um filme de terror. Mas um dia também eu fiz uma oração. Deus, esse livro é importante. Eu preciso compreender em Ti. Irmãos, hoje eu acho o livro do Apocalipse lindo. Sabe por quê? Porque o livro do Apocalipse não está preocupado se o 666 vai ser encontrado em um chip, num cartão de crédito, num código de barras. O livro do Apocalipse está preocupado apenas com o seguinte: Jesus é vencedor e a sua igreja é vencedora com Jesus. É isso aí. Tem sentido, tem propósito. É um homem que às vezes quer ficar, sabe, caminhando, passeando por
por certos espaços que não tem nada a ver com o propósito de Deus. Um homem, na sua curiosidade, às vezes, vai criando toda uma novela, sabe, para satisfação própria. Não tem nada a ver com aquilo que representa a vontade de Deus. A vontade de Deus, em Apocalipse, a principal é essa. A sua igreja é vitoriosa em Jesus. E quando nós compreendemos isso, aí então aceitamos de fato. Tem sentido, tem propósito, tem relevância, tem o seu valor, tem o seu significado para o nosso viver. Amém? A Bíblia tem razão sempre. Sempre. A Bíblia tem razão sempre. Ela está diante de todo conhecimento. Ela está diante de toda filosofia. Ela está diante de toda a ciência. A Bíblia tem razão sempre. Amemos a sua palavra. Não podemos errar. Precisamos conhecer as Escrituras. Precisamos conhecer a palavra. Não precisamos ser intelectuais, não precisamos ser teólogos, mas nós precisamos ser conhecedores das Escrituras. Amemos a palavra. Saturemos os nossos pensamentos com a palavra. Vamos realmente meditar e estudar na palavra. Não vamos ser levados por todo o vento de doutrina. Porque é tão fácil, queridos, sermos seduzidos, com os encantamentos dos dias de hoje. E eu quero finalizar com um testemunho que acompanhei por um podcast do Jesus Cop. Ela dizendo, uma irmã em Cristo Jesus, filha de pastor, ela dizendo que aconteceu uma época de sua vida em que ela tinha apenas um Deus de sua imaginação. Sabe, ela criou um estereótipo a respeito de Deus. Foi criada numa igreja evangélica, o seu pai já era pastor, mas ela tinha um Deus que era dela, imaginação dela. Um Deus do desejo dela. Um Deus conforme as expectativas dela. E ela compartilhando isso, ela se decepcionou profundamente, porque um dia ela descobriu, esse Deus que eu criei não é real. Aí ela se voltou para as Escrituras. Ela se voltou para a palavra viva do nosso Deus eterno. A palavra do Senhor sempre nos conduz à verdade de Deus. E a palavra de Deus sempre nos conduz ao próprio poder de Deus. Não erremos. Amém? Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor. Se Deus permitir, domingo próximo eu quero falar sobre a ressurreição. O que é que a palavra de Deus tem a nos falar sobre a ressurreição? E tudo isso para nos ajudar em nossa caminhada espiritual. Deus é real. A sua palavra é viva, a sua palavra é verdadeira, a sua palavra é poderosa. Já tratamos aqui sobre a realidade de Deus, já tratamos aqui sobre a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e hoje sobre a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Que todas essas meditações, que todas essas reflexões nos ajudem a estarmos caminhando na verdade de Deus. Não é uma fé cega, é uma fé inteligente. É uma fé com coerência. É uma fé com discernimento. É uma fé na verdade de Cristo Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Em 1988, o Novo Testamento de bolso, estava lá no quartel, lendo uma passagem do Evangelho de Mateus e me deparei com as palavras de Jesus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E na mesma hora senti o Senhor falar comigo,
Adriano, você não tem se negado, você não tem carregado a sua cruz, você não está seguindo Jesus. E naquela manhã eu entreguei a minha vida a Jesus. Falei, Senhor, é hoje, é agora. Eu até pensei assim, domingo que vem eu vou me converter, o pastor vai fazer um apelo, eu vou levantar a mão. Falei nada, vai ser agora. Quando chegou lá no domingo à noite, estava participando do culto, a palavra foi então proclamada. Eu fui lá na frente, mas consciente. Eu já entreguei a minha vida a ti, mas agora quero que a igreja saiba. Quero que a igreja saiba. Eu sou teu, eu sou teu. A palavra de Deus, ela é viva. Amemos a palavra. Dê tempo para a palavra. Não estou falando que você não possa ligar a TV, não estou falando que você não possa fazer uso do celular, da internet, não é nada disso. Mas ame a palavra. Aprenda realmente da palavra. Sabe, às vezes precisamos até desligar um pouquinho o YouTube, porque a gente se engana. Não, porque eu já ouvi o pregador tal, né? Não, é você e Deus. Você aprendendo a manusear isso aqui. Realmente valorizar tudo que está escrito, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Até números vem de Deus. Até as genealogias vêm de Deus. Senhor, eu não sei porque está escrito tudo isso, mas se está, é porque isso tem um propósito. E eu também posso aprender com isso. Amém? Curva a sua fronte. Feche os seus olhos. Pai querido, em humildade nós nos rendemos a Ti, para reconhecer que tudo que vem de Ti é perfeito. Logo, ó Pai, a Bíblia é perfeita, é gloriosa. Abra os olhos do nosso coração para que realmente nos alegremos em tudo que já está escrito. Que possamos ter a Bíblia como um presente, vindo direto do trono da Tua graça. Que possamos ter, ó Pai, a Bíblia como um tesouro, algo mais valioso do que o ouro ou a prata. Que possamos, ó Pai, ter a Tua palavra como uma água viva que sacia toda a nossa sede espiritual. E assim, que o nosso compromisso seja com a Tua palavra, Senhor. E que possamos dar sempre testemunho da Tua palavra, ó Deus. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa completar a obra necessária em nossa vida. Desperta-nos, aviva-nos. Dá-nos realmente, ó Deus, o poder da Tua alegria e o poder do Teu amor. E conduza-nos aos nossos lares com a Tua santa paz. Neste momento, ó Pai, louvamos pela vida da irmã Regina, que já se manifestou ali na live mais uma vez. Nós Te louvamos pela vida da Tua serva, que o Senhor esteja com ela sempre, sempre lhe dando, ó Pai, esse desejo de Te conhecer, de prestar culto a Ti, de andar e viver em Tua presença santa. Esteja conosco sempre, Senhor, com a Tua igreja, em nome de Cristo Jesus. Paz, queridos. O Senhor, e fruto do Teu grande amor.